Oi gente, bem-vindos ao canal, meu nome é Amanda e hoje vou falar de um dos maiores prodígios do mundo da música, Wolfgang Amadeus Mozart. Ele compôs mais de 600 peças para vários instrumentos e no vídeo eu vou contar um pouco da sua vida, do seu trabalho e das suas obras mais famosas. Mesmo se você não é fã de música clássica, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguma música de Mozart. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui nesse vídeo. Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, em 27 de janeiro de 1756. Ele foi o sétimo filho de Ana Maria e Leopold e já nasceu em uma casa muito musical. Aos 3 anos de idade, ele começou a tocar piano após observar seu pai, que também era compositor e violinista, dar aulas de piano para sua irmã mais velha, Maria Ana Mozart. Desde aquela idade, ele já conseguia identificar notas no instrumento e criar melodias. A partir dos 5 anos, ele começou a compor e aos 6 ele escreveu sua primeira peça oficial, que é um minueto e um trio para piano. Vocês estão ouvindo aí de fundo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Como vocês podem perceber, já é uma música bem completa, né? Se a gente ouve pela primeira vez, nunca vai dizer que foi uma criança de 6 anos que escreveu. Aos 4 anos de idade, Mozart também começou a tocar violino, após assistir um ensaio de seu pai. A partir de 1762, Leopoldo, pai do Mozart, já tinha percebido o grande talento dos seus 2 filhos. Começou uma série de viagens com eles ao redor da Europa. Mozart e a Ana, também conhecida como Marianne, passaram por cidades como Munique, Viena, Paris, Londres e Amsterdã, e o Leopold, além de tocar junto com eles, se provou um ótimo agente e empresário, porque em todos os lugares que eles iam, ele conseguia apoio de jornais, divulgação dos filhos, sempre com o objetivo de eles se apresentarem nos palácios para as cortes. Essas viagens duraram 7 anos. Imagina que na época eles tinham quase zero estrutura para viajar. As crianças sofreram bastante, apesar de elas amarem se apresentar. Tiveram alguns problemas de saúde nesse período. Você acha que depois disso acabaram as viagens? Não. O Mozart continuou viajando, e aí eu tenho que abrir um parênteses triste na verdade, sobre a irmã do Mozart. Ela era igualmente talentosa, também era considerada um gênio da música, mas naquela época as mulheres eram praticamente obrigadas a casar, a construir uma família e não tinham muita opção de seguir uma carreira. Então, infelizmente, em 1769, ela ficou em Salzburg e foi proibida pelo pai de continuar se apresentando. Ela continuou se correspondendo com o irmão por cartas, inclusive muita gente diz que algumas composições registradas, como do Mozart, são na verdade dela. A partir então de 1769, Mozart já estava com 13 anos e uma enorme fama de prodígio da música pela Europa inteira. Acompanhado de seu pai, ele também viajou para a Itália, que na época era o berço da ópera, porém voltou para sua cidade natal, Salzburg, em 1773, onde começou a trabalhar como músico da corte para o príncipe arcebispo da cidade, Hieronymus Colloredo, porém eles nunca se deram muito bem. Foi nessa época, em Salzburg, que ele escreveu seus 5 concertos para violino, sendo que os 3 mais famosos são hoje peças super importantes do repertório violinístico e pedidos em provas de vestibulares e seleção de orquestra. Porém, como Mozart sempre teve uma personalidade meio agitada, ele nunca esteve realmente feliz com seu trabalho na cidade, e ele e seu pai estavam sempre viajando ou procurando por novas oportunidades que pagassem mais e que pudessem oferecer novas chances de compor. Foi na cidade de Viena, também na Áustria, que Mozart obteve mais sucesso. Em 1782, ele se casou com Constance Weber, com quem teve 6 filhos, porém somente 2 sobreviveram à infância. Nesse período em Viena, Mozart escreveu muitos concertos, quartetos, sinfonias e outras peças, além de se apresentar bastante. Foi nessa época também, em 1784, que ele conheceu pessoalmente outro compositor muito famoso do período clássico, chamado Joseph Haydn. O Haydn serviu como um professor e uma grande influência para Mozart, e os dois viraram grandes amigos. Inclusive, outro compositor muito famoso, Beethoven, queria muito ter conhecido esses dois e ter aula com eles, porém eles nunca chegaram a se encontrar. Por alguns anos, Mozart estava ganhando muito dinheiro e vivendo uma vida de riqueza com a sua família. Porém, aos poucos, esse estilo de vida foi ficando pesado para eles e a situação financeira piorou novamente. Em 1785, ele compôs uma de suas óperas mais famosas, As Bodas de Fígaro, e em 1787, a ópera Dom Giovanni, após a morte de seu pai e grande incentivador. Nesse mesmo ano, aos 30 anos de idade, ele foi convidado a trabalhar para o imperador Joseph II. Foi nessa época que ele conheceu o compositor Antonio Salieri. Rolam boatos que os dois nunca se deram muito bem, que chegaram a competir por alguns trabalhos, e o Salieri tinha inveja do Mozart.
Se você já viu o filme Amadeus, você já viu essa relação deles. Porém, no filme é meio exagerada essa rivalidade. Alguns até falam que Salieri que envenenou Mozart, que no fim causou sua morte, porém isso não é verdade. Apesar de estar trabalhando para o imperador, o salário não estava muito bom e a saúde do Mozart começou a declinar novamente. Ainda assim, ele viajou pela Alemanha se apresentando e aproveitando a fama que tinha. Gente, Mozart viajava muito, sério. Eu fiquei surpresa quando eu tava fazendo a pesquisa pra fazer esse vídeo aqui. Infelizmente, Mozart morreu muito jovem, aos 35 anos de idade. Mas seu último ano de vida, apesar de ser um ano difícil, onde ele já estava doente, foi muito produtivo. Se você acha que está cumprindo as suas metas todo ano, olha só a lista de coisas que Mozart compôs no seu último ano de vida. A ópera A Clemência de Tito, a famosíssima Flauta Mágica, um concerto para piano, um para clarinete, um quinteto de cordas, um moteto e uma das suas peças mais famosas, o Requiem. Os requiems eram missas feitas antigamente para serem tocadas, cantadas quando alguém morria, tipo um funeral assim. E na época alguém tinha encomendado anonimamente esse requiem para Mozart, ele não sabia quem tinha sido, e ele estava crente que era um sinal divino de que realmente ele estava morrendo. Na época ele estava com depressão pela falta de dinheiro, pela morte de seu pai, então era como se ele estivesse escrevendo uma missa fúnebre para ele mesmo. Pelos sintomas, acredita-se que ele morreu de febre reumática, ou talvez até de uma infecção de garganta muito forte, no dia 5 de dezembro de 1791, e o Requiem ficou inacabado. Dizem que ele compôs até os primeiros compassos de Lacrimosa, a parte mais famosa da peça, e quem terminou de compor foi o seu aluno Francis Mayer. Então, qual foi o seu legado? Seu legado para a música clássica foi imenso. Ele escreveu ao todo 626 peças, entre elas 22 óperas e 41 sinfonias, e elas foram catalogadas por ordem de composição por Ludwig von Köchel. Então a peça do início do vídeo é a K1 e vai até o Requiem, que é a K626. Ao todo são mais de 200 horas de música. Gente, é muita coisa, pensando que ele só viveu 35 anos. E naquela época não tinha programa de edição de música, não tinha gravação para ouvir. Enfim, era tudo da cabeça dele mesmo. Ele foi realmente um gênio. Mozart é um símbolo do período clássico da música e suas composições são em sua grande maioria alegres, leves e exemplos do estilo clássico, com muita clareza nas notas e articulações, leveza e delicadeza. Esse estilo aparentemente combinava com a sua personalidade, de acordo com as cartas que ele escrevia. Dá pra perceber que Mozart gostava de contar piadas, fazer brincadeiras, era impulsivo e também muito alegre. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de peças famosas dele, se você quiser conhecer mais ou relembrar. Entre elas, a Pequena Serenata Noturna, Marcha Turca, enfim. Se você ouvir, eu tenho certeza que você vai reconhecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual parte da história dele você achou mais interessante e aproveita para deixar seu like e conferir outros vídeos aqui do canal. Obrigada e até o próximo vídeo.